Boa noite, tudo bem? Responder algumas questões que eu coloquei na caixinha de perguntas no Instagram. Para as pessoas que me fizeram as perguntas, eu só avisei que estaria respondendo aqui hoje. Então eu anotei essas questões e estarei respondendo algumas perguntas aqui. Quem quiser curtir, compartilhar, né? Quiser informar mais pessoas das suas redes sobre sobre o meu trabalho, eu agradeço. Respondendo a primeira pergunta, que é o que eu posso fazer na primeira aula de um bebê. O que pode ser feito na primeira aula de um bebê, né? Bom, primeiramente, eu valorizo muito a presença dos pais e a primeira coisa que eu faço é procurar dar apoio para quem estiver junto. Porque, principalmente se é o primeiro filho, 90% são as mamães que aparecem nas primeiras aulas. Tem pouquíssimos casos onde o papai vem ou algum outro acompanhante, às vezes o vô, a avó ou até a babá, mas 90% são as mamães. E às vezes as inseguranças são bem grandes, né? Por ser o primeiro filho, por ser a primeira vez para elas, muitas elas têm inseguranças, né? E eu olho muito para elas, olho muito para quem está acompanhando. E então, primeiramente, eu procuro tranquilizar essa pessoa, né? Eu ajudo a entrar na piscina. Eu sempre é uma coisa que eu sempre faço eu não importa a piscina que eu já tenha estado, eu peço para que as mamães ou papais ou acompanhantes me alcancem o bebê e com o cuidado de ficar com o bebê sempre virado de frente para eles, porque como o bebê não me conhece, não importa a idade que ele tenha, eu não gosto de assustar. Então, eu ajudo eles nesse processo sempre. Quando a pessoa entra na piscina, eu entrego o bebê, porque para descer as escadas da piscina, a pessoa pode escorregar. Imagina, com o bebê no colo fica sempre muito difícil. Então, isso para mim é uma forma de acolher e de cuidar dessa mãe, desse pai, desse vovó, o acompanhante. Então, primeiramente eu dou esse apoio e depois eu vou levando para que conheça a piscina junto comigo, entrego o bebê, ensino as empunhaduras que a gente chama, né? E num primeiro momento eu vou observando também muito o bebê, como ele se sente, como ele está, porque é imprescindível esse cuidado e essa progressividade, porque é importante cuidar de todos com muita progressividade, tanto dos acompanhantes quanto dos bebês. E se os acompanhantes estão seguros, os bebês ficarão também, porque eles sentem bastante, né? Então, para o bebê, imagina, é um local desconhecido, é um local novo, junto com outras crianças, que na maioria das vezes tem outras crianças junto, né? Então, para eles é tudo desconhecido, é tudo novo. E a gente precisa ter muito cuidado nesta apresentação. Então, como eu disse, essas inseguranças os acompanhantes também trazem junto consigo. Então, é imprescindível ficar cuidando deles, né? Também eu costumo perguntar qual o objetivo desse. Sempre que um pai ou mãe inicia a aula, é importante perguntar qual o objetivo, porque eles estão trazendo a sua criança para natação, o bebê, e, e explicar, né, sobre o trabalho realizado. Então, é um cuidado bem especial para que eles possam ter prazer de voltar, né? Então, o que eu acho importante que não seja feito, que às vezes as pessoas esquecem, principalmente esses acompanhantes que vêm ansiosos, é importante que dê uma ducha no bebê antes de entrar na piscina e em si também, porque sempre a temperatura corporal é mais elevada do que a temperatura da água. Mesmo que a temperatura da água já seja especial para o bebê, é importante que ela seja, né? Uma temperatura. Depende da temperatura que estiver fora, então é entre 30, 32, 33 graus. Mas sempre antes de entrar, é bom passar uma ducha no bebê. Então, assim, de não esquecer desse detalhe, né? E outra coisa também eu considero errado, eu não faço isso, que é forçar a permanência do bebê na água quando ele chora demais. Por isso eu sempre aviso cada pai e cada mãe antecipadamente que, no meu caso, eu trabalho com 45 minutos de aula. Então pensa,
Se um bebê está vindo na sua primeira aula, muitas vezes eles cansam. Tem bebê que fica tranquilo e que, mesmo assim, eu utilizo de muito cuidado. Mas tem alguns que choram, que ficam 5, 10 minutos e já começam a chorar. Então, eu sempre vou observando. Muitas crianças vão melhorando, vão parando, vão se tranquilizando e muitas não. Muitas elas continuam chorando. Então, se elas ultrapassam um limite de choro, mais de 5 minutinhos aí, eu já vou conversando com papai e mamãe, que está tudo certo, que fiquem tranquilos, que isso faz parte, sim, faz parte dessa adaptação, dessa progressividade extremamente necessária para, inclusive, não deixar o bebê inseguro, né? Então é isso. O que eu faço numa primeira aula é esta. E depois, a maioria dá continuidade também, sempre, né? Uh, e é isso, então. Aí vamos para a segunda pergunta. Segunda pergunta é: qual o maior desafio enfrentado por um professor de natação bebê? E como faz para contorná-lo? Ai, ai. A pergunta já é assim, bem interessante, né? Eu gostei bastante. Porque é interessante falar sobre isso. Ai, porque depende do local que a gente trabalha, tá? Duas possibilidades. Se eu sou uma professora que trabalho como funcionária de uma academia, se eu sou CLT, ou se eu sou profissional liberal. Então, assim, independente da situação, pode acontecer sim, às vezes, até a gente, como profissional liberal, pode, às vezes, sim, se enganar. E às vezes, a turma pode superlotar. Porque a gente pode se enganar porque a gente é humano. E por mais organizado que a gente seja, às vezes a gente se passa, mas isso, se eu sou profissional liberal, isso acontece uma vez. Aí eu já vou prestar atenção para não acontecer de novo. Nas academias, aí depende muito dos superiores, tá? Então, assim, turmas superlotadas. E mais, com diferentes idades. Porque a natação bebê, eu costumo trabalhar, a partir dos 3 meses ou dos 5, 6 meses. Mas, se eu tenho a liberação do pediatra, eu trabalho a partir dos 3 meses. São poucas as crianças que vêm com essa idade? São. Mas tem, sim. E eu tenho conhecimento para poder acolher essa criança. Então, é importante que o profissional que esteja ali trabalhando tenha esta segurança de trabalhar com o bebê a partir de 3 meses. Se não tiver, ok, tá tudo certo. A partir dos 6 meses, tá? Já deixa as pessoas algumas mais tranquilas. Eu fico a partir dos 3. Mas, enfim. O que é difícil, porque eu entrei nesse assunto? Porque uma criança a partir dos 3 meses, com 3 meses ou com 6 meses, eu vou contar a partir dos 6, tá? Uma criança a partir dos 6 meses, junto com uma criança, de novo, o avião. Eu não sei como fica para vocês aí, mas enfim. Uma criança a partir dos 6 meses, junto com uma criança de 3 anos de idade, gente, é bem difícil. É bem difícil, porque elas têm desenvolvimento motor e cognitivo bem diferente. Na verdade, o desenvolvimento motor, cognitivo e emocional, eles são bem diferentes. Então, para um profissional que trabalha com uma turma lotada e com diferentes idades, gente, não é brinquedo, não. Tá? Então, mas a gente consegue dar conta? Claro, a gente dá conta. Então, sugestões, por exemplo, né? Primeiro, o professor tem que exercitar a sua voz de comando, eu costumo chamar, né? A gente tem que ter um poder na voz para poder chamar a atenção de todos, porque quando eu digo turma lotada, é tipo mais de 15. Eu já trabalhei com 20. Não é brinquedo, não. 20 bebês e 20 papais e mamães são 40 pessoas. A água por si só, ela já faz barulho. Então a gente tem o barulho da água, porque quando as pessoas entram, de um modo geral, a água, ela mexe com a gente, ela deixa mais eufórica. E a criança, então, né, ela fica mais agitada num primeiro momento. Então, é necessário, primeiramente, exercitar essa voz de comando,
de poder juntar todo mundo, de poder organizar a turma. Sim, a gente precisa disso, por quê? Porque, né, muitas vezes as crianças gritam, os papais conversam entre si, e, como eu disse, tem o barulho da água, porque daí eles batem as mãos, batem os pés, né? E aí fica aquela agitação toda. Daí, assim, o professor tem que se virar nos 30, literalmente, nos 45 minutos. E, então, outra sugestão é a voz de comando, primeiro. Segundo, hum, fazer uma roda. Fazer uma roda, uma grande roda, né? E aí o professor tem que, importante, pensar no seu objetivo de aula e a gente sempre vai ter, tem as coisas que são básicas, né? Como um balanceio com os bebês, um bater pernas, bater mãos. E isso, a terceira possibilidade seria cantar, né? Onde se possa fazer com que todos participem de uma aula. Então, mas isso não quer dizer que é fácil para o professor, não. É bem difícil. Mas a gente consegue sim, a gente consegue dar conta. E agora, quando se trabalha como profissional liberal, às vezes pode trabalhar. Eu costumo sugerir que seja até 10 crianças, né? E com as diferentes idades, com as idades divididas as turmas, né? Então, uma turma de, de 3 meses a 18 meses no máximo, é que depende de cada criança, né? Porque tem algumas que já começam com 1 ano de idade, então o desenvolvimento motor dela ela precisa vencer algumas inseguranças muitas vezes, e aí uma criança que já começou com 3 meses, ela já está super bem com 1 ano de idade, mas isso não quer dizer que a de 1 não possa estar junto, é óbvio que sim, mas eu costumo dividir as turmas por idades, sim, eu sempre trabalhei assim, mas como eu disse, tem academias, tem locais, e tá tudo certo, cada um sabe de si, né? Não estou aqui julgando nada nem ninguém, eu apenas estou respondendo uma pergunta que foi feita, e colocando como se sente, como fica para um professor nesse momento. Não é fácil mesmo, tá? Então, se eu disser ao contrário, eu estarei apenas inventando algo e eu não estou aqui para isso. Então, sinceridade sempre, né? Mas é possível? Uhum, é possível. Agora, se eu estou com 15 crianças, todas da mesma idade, aí o trabalho flui com muito mais facilidade. Muito mais facilidade, né? Mas, conforme a pergunta foi feita, né? Qual o maior desafio? São turmas super lotadas e de idades diferentes. Então, conforme também eu já disse, eu não indico que se trabalhe com os bebês assim. Além disso, né, a integralização por idades também é importante. Então, trabalhar com essas idades diferentes, alguém vai sair perdendo nesse processo, né? E acredito que, de um modo geral, acaba sendo todos. Os bebês, os papais e os profissionais que estão trabalhando. Então, é bem importante cuidar disso. A nossa terceira pergunta é como a natação bebê beneficia o desenvolvimento motor e cognitivo dos pequenos, né? Dos bebês. Bom, estimulando a coordenação motora, melhorando as habilidades motoras em geral, é, fortalecendo músculos, articulações, os pulmões, porque favorece a respiração, né? Então, pode, com tudo isso, contribuir para o desenvolvimento cognitivo, sim. Porque estimula os sentidos, né? Os sentidos da criança. E além de promover essa integração social, que é importante ser bem valorizada, né? Com o bebê. E favorece também a percepção e o aprendizado do bebê. Porque essa integração faz com que eles também reconheçam o próprio tamanho, né? E por isso eu costumo trabalhar muito com esses encontros entre eles, essa integração é bem especial e bem importante para o bebê. E para todos, porque na verdade acaba se tornando os acompanhantes que vão juntos dificilmente não se tornam também conhecidos, se integram todos. Pelo menos nas minhas aulas, eu gosto muito de fazer isso, porque eu acho que é bem importante, né? Principalmente que os pais acabam conversando entre si, trocando ideias, e um ajuda o outro. Gente, isso não tem preço, né? É bem especial isso, tá? Então, vai dar para responder mais algumas questões, né?
que é quais são os principais aspectos de segurança que os pais devem conhecer ao iniciar seus bebês na natação. Bom, supervisão constante, ou sempre, ou seja, sempre ter alguém com o bebê, né? É importante, aspectos de segurança, é importante sempre ter alguém com o bebê. E tão importante quanto é ter profissionais qualificados trabalhando com os bebês, né? Que nós estejamos qualificados, conscientes daquilo que a gente está fazendo, para poder proporcionar uma segurança para esses pais que estão ali contando conosco, né? Então, é imprescindível, né? O ambiente também precisa, é importante ser apropriado para a natação bebê, porque se a temperatura da água, isso eu já falei anteriormente, mas eu não entrei muito em detalhe, mas assim, entre 30 e 33 graus, depende da temperatura que está fora. Se a gente está no verão, ela pode estar 30, 31. Se está no inverno, a temperatura já tem que estar mais elevada, então é imprescindível, isso também faz parte. No meu ver, isso também, a água, ela precisa, é importante que esteja limpa, né? Que seja uma água bem tratada. Porque senão o bebê também corre o risco de alguma uma infecção, né? E o próprio professor, os pais, isso não é bom para ninguém, na verdade, né? Então, é importante que as instalações sejam boas e que a água esteja limpa, exatamente para isso que eu acabei de citar, para prevenir doenças infecciosas, né? E também importante respeitar o ritmo de cada bebê. De novo, eu volto lá na outra questão. Na verdade, eu acho que elas se entrelaçam, né, as perguntas aqui, porque conforme eu vou respondendo, eu vou me dando conta de que tem bastante coisas que a gente acaba voltando ao início, né, porque assim, a gente tem básico, respeitar o ritmo dos bebês, tá? Sem forçar nenhuma atividade, claro, não vou entrar nesse detalhe, mas eu já vi outros profissionais e que também trabalham com algumas atividades para bebê, onde forçam, ou na visão deles, eles não estão forçando, mas eu não concordo, né? Eu concordo que a gente precisa dar o tempo do bebê, respeitar o tempo dele. Eu costumo usar muito a seguinte frase para os pais, né? Não se apresse, mas também não se detenha. Porque é importante também a gente não ficar só ali, não, porque meu bebê não faz, então eu não vou forçar, não é? Não significa isso. É respeitar o tempo dele, mas ir estimulando, brincando, participando da aula que está sendo proposta. Então, é isso, né? Aí, isso não é forçar. Isso é estimular e participar. Agora, se forçam, daí eu não acho isso, não indico, né? Então, e também eu acho importante a liberação do pediatra, né? Então, assim, principalmente para uma criança que venha, por exemplo, quando as crianças vêm com 3 meses, de jeito nenhum eu aceito sem a liberação do pediatra, né? Pediatra, em comum acordo com os pais e comigo, então tá tranquilo. E depois também, é importante também, tá? Pelo menos eu costumo trabalhar dessa forma. Bom, acho que esta eu tirei um pouco mais das dúvidas, né? Essa é bem importante. De qual maneira as aulas de natação bebê contribuem para o fortalecimento de vínculo entre os pais e os bebês? Gente, se estiverem ouvindo agora um bom barulho, aqui onde eu moro, hoje choveu muito e neste momento desabou. Está chovendo muito. Então, se estiverem ouvindo um barulho extra, fora os aviões, é chuva mesmo, bastante. Então, uma live ao som da chuva, viu? Tudo com água. Não estou numa piscina, mas tem água lá fora, bastante. Voltando às questões, né? De qual maneira as aulas de natação bebê contribuem para o fortalecimento de vínculo entre pais e bebês? Bom, o contato físico, a forma de segurar o bebê, porque as roupas utilizadas para entrarem na piscina são roupas de banho. Então,
ela já proporciona uma sensação de segurança e de proximidade. As atividades durante a natação bebê, elas criam momentos bastante divertidos também. Então, elas promovem uma interação positiva entre os pais e os bebês. Elas, além da confiança mútua que acaba existindo entre eles, né? A experiência, eu diria que a experiência compartilhada com o bebê, muitas mães amamentam os bebês dentro da piscina. Eu estimulo bastante isso. Não tem coisa melhor para um bebê ser amamentado dentro da piscina, onde ele está aumentando o seu vínculo e ele está num aconchego e um acolhimento imprescindível. Então, já houve aulas onde eu tive 8 mamães ao mesmo tempo amamentando seus bebês. Então, é maravilhoso, muito. Eu, pessoalmente, amamentei a minha filha dentro da piscina. E olha, eu posso dizer para vocês que o nosso vínculo é bem intenso. Então, é muito lindo isso e eu recomendo, tá? Então, assim, essa comunicação não verbal, né? Mas, ao mesmo tempo, sinestésica, de sensação, de aconchego mesmo, de acolhimento, isso não tem preço também. Então, essa proximidade, os olhares, os sorrisos e a segurança que é o que o bebê sente, isso desempenha um papel significativo, tá? Para esse vínculo acontecer, sim. Então, a água também, ela proporciona um tempo dedicado, exclusivo à interação. Né? Entre a diversão de papais e bebês. Porque não tem uma outra atividade que proporcione esse momento que os dois estejam totalmente juntos, né? Então, gente, isso é fabuloso. Então, a aula de natação bebê contribui muito para o fortalecimento de vínculos, sim, entre pais e bebês. Acho que dei bastante exemplos, né? E lembrando que eu volto sempre, que esse vínculo, que isso tudo seja respeitado com o ritmo e o conforto do bebê e também dos pais, né? Porque, assim, tem mamães que não se sentem confortáveis em amamentar o seu bebê dentro da piscina. E eu respeito cada uma. Eu primeiramente explico, né, o quão importante isso é. Tem algumas que, ok, e tem outras que preferem não fazer e está tudo certo. Então, para mim, isso é respeitar o ritmo e o conforto, tanto do bebê quanto de quem está junto, né? Então, assim, o tempo é de cada um. É bem importante respeitar, né? Agora, mais uma perguntinha. Bom, essa quase que eu já respondi, que é a idade, né? A idade recomendada para iniciar a natação bebê. Então, eu já respondi anteriormente, né? Que eu costumo trabalhar a partir dos 3 meses. Gente, a chuva está bem intensa por aqui. Bom, agora eu vou a mais uma questão, que é qual qual a idade recomendada? Já foi. Né? Quais os objetivos pedagógicos específicos das aulas de natação para bebê e como eles se alinham ao desenvolvimento infantil? Peraí, deixa eu ler de novo. Quais os objetivos pedagógicos específicos das aulas de natação para bebês e como eles se alinham ao desenvolvimento infantil? Bom, o estímulo motor, como os movimentos de braços e pernas, eles ajudam no fortalecimento da coordenação motora, né? No desenvolvimento da coordenação motora, na segurança e confiança no ensino de técnicas de respiração e de flutuação. Isso também é importante, que na verdade isso promove a segurança na água, né?
promove a segurança na água, promove a melhora nesse desenvolvimento da criança e ela se sente também mais segura. Então, prevenindo assim vários riscos possíveis, né? Então, a criança se sente mais segura e confortável, claro, no meio aquático. É importante. A socialização, a integração com os outros, com as outras crianças, com os outros bebês, no caso, né? Então, como eu já disse, reconhecendo o próprio tamanho, por isso, importante, as idades, volto de novo, as idades de respeitar o tamanho de cada bebê, né, de cada criança. E, então, além dos próprios bebês, existem os pais e os professores, então, todos ajudam nessa socialização. E, além do estímulo sensorial, né, porque com o estímulo, as experiências sensoriais na água, elas influenciam os sentidos, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo, né? Então, a independência aquática, ela incentiva gradualmente a independência na água, permitindo que o bebê explore movimentos por conta própria, que ele explore o seu próprio corpo na água, o corpo vivido, né? Então, isso, claro, sempre com supervisão, né? Uma supervisão. Então, e todas essas questões, claro, todas essas questões que eu já mencionei, isso, né? A socialização, a integração, o desenvolvimento sensorial, a coordenação motora, a independência aquática. Então, isso tudo, eles se alinham ao desenvolvimento infantil, contribuindo para um desenvolvimento global saudável, né? Então, para que se tenha um bom desenvolvimento infantil, adaptado a cada idade, é necessário melhorar os aspectos motores, então, sociais, emocionais e cognitivos. Sim, o Instagram anda com um pouco disso, sim. Eu já percebi, participando de outras lives, em outros cursos que eu venho fazendo, eu venho percebendo que isso vem acontecendo, né? Mas isso do Instagram mesmo, né? Que está tendo um delay na voz, que deve ser próprio do Instagram, ou quando a voz sai parece robotizada. Então, sinto muito por isso, mas entendeu? Legal. Bom, voltando então, a chuva continua cada vez mais intensa. Eu vou para uma última questão, tá? Última questão, que é: qual a importância de profissionais qualificados e certificados ao oferecer aulas de natação para bebês? E como isso pode ser um diferencial? Por compreenderem as nuances de ensino para esta faixa etária, já é imprescindível que seja um profissional qualificado, né? Porque a gente tem que ter um conhecimento diferenciado para trabalhar com essa fase, com essa idade, sim. Porque a gente não lida só com os bebês, a gente lida também com os pais. Em todas as outras idades de natação infantil, a gente também lida com os pais, mas é diferente na natação bebê, porque eles estão ali cara a cara com a gente, dentro da piscina, junto com a gente. Eu, pessoalmente, gosto bastante dessa integração, porque isso me aproxima dos pais e me faz compreender o desenvolvimento de cada criança. E também de ter essa abertura, de poder conversar, né? Mas é bem importante que o professor saiba e tenha segurança daquilo que está fazendo. Então, é importante ser qualificado, né? Tem que ter conhecimento, sim. E se não tem, vai em busca, porque é imprescindível, né? A gente aprende com a prática, sim, a gente aprende com a prática, mas a gente aprende muito com a teoria também. E é imprescindível ter esse conhecimento, né? Então, isso vai garantir que os pais se sintam seguros também, né? Porque um ambiente seguro e estimulante para todos, a gente só tem a ganhar, todos temos a ganhar. Não só os bebês, como os pais e o profissional. Então, é muito importante, sim, e como isso pode ser um diferencial. Eu acho que já, através disso tudo que eu citei, né, a gente demonstra experiência e excelência no trabalho. Então, na promoção de bem-estar desse progresso motor dos bebês na água,
e de poder explicar os movimentos, de poder explicar em cada aula aquilo que a gente está fazendo. Eu, pelo menos, costumo fazer bastante isso, né? Então, se eu não faço durante a aula, eu entro em contato depois com os pais, né? E explico sobre o trabalho que eu estou realizando, o desenvolvimento motor da criança. Então, eu acho que é um diferencial bem importante para a gente poder desenvolver um trabalho com muito mais excelência, sim, tá? Então é isso. Então, minha gente, eu agradeço as suas presenças aqui, desta vez também, e desejo uma excelente noite e muito obrigada por estarem aqui comigo e, e que quem quiser curtir, compartilhar, eu agradeço. E espero ter contribuído com as suas questões. Agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo.